Então, a igreja, a missão da igreja é a justiça social. Aliás, é a justiça social também. Ou a missão da igreja é a pregação do evangelho e pronto. E as outras coisas, elas vêm, talvez como uma consequência disso, sabe? Uhum. Ou elas estão tão interligadas que não dá pra dissociar as duas coisas. A pregação do evangelho e a justiça social. Uhum. Entendeu? Agora, assim, tanto a questão da justiça social, nem todas as coisas é para a igreja, a instituição, fazer, mas a igreja Essa é a preparar seus membros para eles serem capacitados a ir para a sociedade fazer. Então, por exemplo, no campo da arte, não necessariamente é responsabilidade da igreja. Agora, a igreja tem que ter curso de todas as áreas artísticas, ela tem que promover eventos artísticos, né? A igreja tem que ter um espaço para eventos, e aí ter espetáculos, ter exposição, tem que ter tudo isso a igreja realizando. Mas ela precisa dar uma visão de realidade para as pessoas que estão ali e que vão atuar no campo das artes, para que eles sejam capazes de ir para o mundo a partir dessa visão de realidade que a gente aprendeu aqui no contexto da igreja. Então, assim, né, eu aprendi, e aí a gente está lendo isso no livro do Rodolfo, né? Cristo como suprassumo do belo. E aí eu vou para o contexto das artes, ele, não só a arte que vai ser usada no culto, ou usada pela igreja, e vou expressar isso. Como que isso vai ser expresso? Quais parâmetros, né, que a igreja, como incubadora de virtudes, vai me dar para eu sair e aplicar na minha área? Porque aí vai ser todas as áreas, né? Então, assim, sei lá, engenharia, arquitetura, etc. E não querer que a igreja se responsabilize de todas essas áreas. A igreja tem uma construtora, para ter uma arquitetura cristã, uma engenharia cristã, agora a igreja tem que ter uma construtora para realizar aquilo. Talvez. E aí, assim, no campo social, uma questão que pega é que às vezes o missionário vai ali evangelizar num ambiente, e aí essa é uma missão da igreja, enviar esse missionário, ele chega ali, só que essa pessoa está ali, é uma sociedade desconfigurada, é uma criança que está passando por um tipo de abuso na família, é uma esposa que ficou viúva e tem um bebê para sustentar e ela está doente, e a igreja vai ter que lidar com aquela questão ali também, não adianta ela só chegar. Aí talvez assim, a igreja vai ter que levantar um recurso como instituição para aquilo também. Mas aí entra o ministério de diaconia, né? O ministério de misericórdia também faz parte. E já foi uma questão que desde o início, né? Em Atos eles estavam lá com a questão que eles estavam lidando. Mas o ponto é, você deu um exemplo de um caso específico onde um missionário vai para um outro país, ou se ela vai para uma sociedade, está em outro lugar. Não nem precisa ser outro país, assim, o missionário que está pregando aqui em seu bairro. Mas esse é o ponto. Toda igreja, em torno dela, ou ao alcance dela, vai ter essa necessidade. Entendeu? E a necessidade já vai estar ali. Então, tipo assim, pensar nessa forma. Mas se eu for para um lugar e aí surgir, torna a coisa muito pontual, né? Tipo assim, às vezes vai surgir. Mas a questão já existe, né? Já existe. E ainda em mais... todas as igrejas, concorda? E ainda mais no contexto brasileiro. Porque vários desses caras que a gente está lendo, eles até se referem a nós como, lá no terceiro mundo tem essas questões e tal. No outro documento que eu li, agora eu não lembro se é o da Cidade do Cabo, Os Laços ou se é aquele outro que tinha indicado. Que eles falam assim que uma tensão que eles viviam como eles estavam, vários dos pastores, várias das lideranças que estavam ali discutindo, estavam num contexto que não tinha tanta necessidade ali. A maioria das pessoas da igreja eram classe média. Só que na hora que eles iam para a discussão, vinham também para a discussão pessoas que eram terceiro mundo. E aí eles falavam e esses caras falavam assim, que é isso? Como que vocês não estão pensando na questão da pobreza, da desigualdade social? E para os de cá, para eles era só um campo acadêmico aquela discussão. E aí eles falaram isso, que essa era uma tensão, porque para aqueles caras a questão deve ser um cuidado dos pobres,
para aquela pessoa é uma discussão acadêmica, porque ele não está convivendo com alguém com aquela necessidade. Se deve, não, entendeu? deixa com fome. Só que pro cara... Por outro cara é tipo, não, mas... Uma coisa distante, né? Pro outro é o parente dele, é ele um mesmo, membro da igreja, é ele mesmo, né? Sim. Tipo, eu tô com fome, tô aqui discutindo com você se deve cuidar do pobre. Eu sou o pobre. Exato. Entendeu? Quem cuida, né? Aí que é um ponto, assim. E aí que a gente precisa de alguns caras que pensem essas questões a partir do nosso solo brasileiro, né? Sim. E latino e o lado sul do mundo, né? Sul não. Sul global. Sul? Sul aqui global. no sul global, Uhum. porque é onde algumas, tipo, é muito difícil assim no contexto brasileiro, mesmo uma igreja que é lá no Alphaville, cara, o cara passa em frente a uma favela com certeza para ir para a igreja em algum momento. Sim. Entendeu? Uhum. Então não tem como ele simplesmente assim, tipo, não, é uma coisa muito distante. Do que talvez alguns casos de algumas igrejas num contexto mais norte, global, o cara nunca viu uma favela, nunca viu alguém assim, numa situação de extrema pobreza, de perto. Ele já ouviu falar, viu um vídeo na internet de alguém em extrema pobreza, mas ele nunca viu de perto. Agora, no contexto brasileiro, todo mundo já viu alguém numa situação de extrema pobreza. Né? Sim. Mas aí tem outras necessidades lá, né? Porque na hora que você pega o Tim Keller ali da questão de justiça, no Justiça Generosa, né? Sim. Ele traz muitas questões que é no contexto americano lá, né? De questão de abuso. Tem no Justiça pobreza Generosa também. De pobreza também. No Justiça Generosa ele fala de um pastor amigo dele que estava aconselhando uma menina, né? Uma jovem. E aí essa jovem começou a trazer para ele assim que tipo no bairro dela e tal, ela estava sendo muito pressionada a entrar para uma rede de prostituição. E aí o pastor falou, não, você tem que resistir, você não pode ceder a isso e tudo mais. E ela falou, mas eu estou sendo pressionada, etc e tal. E aí esse pastor tirou um período de férias ou de recesso, foi embora. Quando ele voltou, ele soube que a menina estava se prostituindo. E aí ele falou, como assim, como é que... Ele foi procurar a menina, como assim, como é que você cedeu tão fácil? E ela, olha, eu não cedi fácil, eles estavam ameaçando minha família, isso aqui. Aí o pastor, mas por que você não procurou a polícia? Aí a menina falou, e quem você acha que eles são? Entendeu? Outra parada. Aí que ele viu que, tipo, cara, então assim, não é só falar pra ela assim, você tem que resistir a essa estrutura. É tipo, a gente vai ter que mudar a estrutura. Como igreja, a gente vai ter que ir fazer alguma coisa pra estrutura. Não é só lidar com o indivíduo, de falar assim, não ceda a esse pecado. Então. Mas eu vou ter que ir confrontar as estruturas que estão formadas. Né? Então, você entendeu que, tipo assim, nesse sentido, você falando isso aí, com todas essas implicações e pensando na forma prática, fica difícil pensar de forma tão... como é que eu posso dizer? Aquela outra questão que você falou, de tipo assim... A igreja não precisa fazer tudo. Não precisa fazer tudo? Beleza, concordo. Mas, de alguma forma, se a igreja estiver com os olhos abertos, fica muito imediata essas questões. Se ela estiver lidando com a cultura em volta dela e não estiver fechando o olho, não estiver vendo um gueto, essas questões se tornam muito imediatas, né? Então ela nem precisa ir para um outro lugar. De repente, essa questão aí, da fome, da dificuldade, da corrupção e por aí vai, se torna um negócio imediato. E aí? E sempre vai ter questões imediatas, mesmo para essas igrejas que estão ali no primeiro mundo. Aí eles fazem a distinção aqui, ó. Serviço e ação social. Em segundo lugar, precisamos contemplar a relação entre o social e o político, usando este último agora em sentido mais estrito. Em seu último capítulo, Relatório de Grand Rapids, Evangelização e Responsabilidade Social, trata essa questão. Ele estabelece uma distinção entre serviço social e ação social e oferece a seguinte tabela útil. Aí, de um lado, serviço social. Tá, por exemplo, alívio de necessidades humanas. Do outro lado, remoção das causas de necessidades humanas. Então, tipo assim, uma coisa mais pontual e algo mais estrutural. De um lado, serviço social, atividade filantrópica. Do outro lado, atividade política e econômica. De um lado, ministração a indivíduos e famílias. Do outro lado, busca de transformação de estruturas. De um lado, obras de misericórdia. No outro lado, a busca de justiça. Sim. Entendeu? Então aí ele fala, o relatório esboça a ação social, aliás, a ação sociopolítica nesses termos, abre aspas. Ela olha para além das pessoas, as estruturas,
para além da reabilitação de prisioneiros, a reforma prisional, para além das melhores condições nas fábricas, garantia de um papel mais participativo dos trabalhadores, para além da assistência aos pobres, a melhoria e, se necessário, a transformação do sistema econômico, qualquer que seja, e do sistema político, novamente, qualquer que seja, até lhes facilitar a libertação da pobreza e da opressão. Uhum. O que você acha? Aí que é o ponto, porque Polêmico. a igreja ela tem que estar preparando toda a Você galera. bota fé que é ali. polêmico isso? Não, polêmico para alguns. Não, então. Pra mim é isso, tá básico. Pra você tá básico? Você entende que, tipo assim, pra algumas pessoas elas vão olhar isso aqui e falar, tipo assim, isso vai levar a igreja a se... isso vai levar a igreja a se politizar em um lugar não saudável e tal. Mas é que eu acho que a igreja tem que estar sempre preparando todas as pessoas que estão ali para enviá-las para o mundo. Para as pessoas, todas que estão ali, elas irem para o mundo fazendo isso daqui. Para ela não passar a semana inteira, tipo, ter um trabalho normal. E aí, na hora que ela se junta com uma igreja, aí ela faz uma coisa que ela faz isso aqui. Que ela só faz isso aqui na hora que, tipo, vamos juntar a galera da igreja, vamos fazer uma rua de lazer. Vamos juntar a galera da igreja, vamos começar um trabalho aqui na comunidade lá. Mas que ela passe a vida dela com qualquer que seja a área dela, e alguns vão para áreas específicas, a igreja incentivar pessoas que trabalhem com assistência social. E, de repente, ele vai estar como assistente social remunerado pelo próprio governo e trabalhando. Ou a igreja vai capacitar uma pessoa para que ela abra uma ONG, e talvez essa ONG vai ter recursos da igreja chegando e vai ter recursos dos espíritas, por exemplo, ela fazendo uma parceria, você entendeu? Mas qual que é o papel da igreja instituição, então, nesse processo? Aí, algumas coisas, eu acho que a igreja vai fazer as duas coisas, só que, por exemplo, eu acho que de um lado da tabela, eu acho que a igreja vai ter sempre que fazer. O outro lado da tabela, a igreja vai ter sempre que capacitar os seus membros, e em alguns casos ela vai ter que fazer, mas o ideal é que ela capacite os membros para que os membros estejam agindo na sociedade o tempo todo, sabe? Que essa parte mais estrutural sejam os indivíduos da igreja que façam, certo? Porque, por exemplo, quando chega no campo político, é melhor que não seja assim, tipo, a igreja se reúne e fala, gente, vamos eleger um representante nosso daqui da igreja. Sei lá, uma denominação, vamos eleger um vereador nosso, um deputado nosso, um presidente nosso. E aí ele vai, ouvir só a gente. Sim. Então ele vai ouvir só o que a gente estiver passando por ele lá, que ele deve fazer, ele é representante nosso lá. E aí a gente traz ele para falar aqui, a gente faz uma campanha para ele. Enfim, Sim. A igreja não vai poder ter esse envolvimento. Mas a igreja vai ter que dar base ali para seus membros pensarem categorias para ele ir lá e incentivar esse cara a ele ir lá para o meio político. Como que ela vai fazer isso? Aí com ensino, com formação, com diagnóstico. Com essas coisas todas, porque vai precisar ser intencional, porque senão a gente vai, todo domingo, a gente tem uma visão de igreja, de relação com Deus, de como ser, tipo, uma pausa na minha semana, para dar aquele alívio na minha semana, para dar uma recarregada, para dar uma... Parece que é uma coisa que não se aplica à sua realidade, então, tipo, eu vou lá, assisto o culto, a gente faz coisas como igreja, assim... Sei lá, a igreja tem um projeto social e aí uma vez por semana eu vou lá como voluntário e ajudo nesse projeto da igreja. Ou a gente faz um evangelismo e a gente distribui umas cestas básicas aqui no bairro. Só que aí eu só faço isso quando junto com a galera da igreja, muito pontualmente. Em vez de ser uma coisa que tipo, tá, mas pensa aí na sua loja. Eu vou dar um exemplo assim, eu vou falar bem de um cara da minha igreja. Legal. O Carlos, ele é presbítero lá da minha igreja. Ele tem uma rede de lojas no Mercado Central. Mas ele tinha umas 14, agora não sei quantas ele tem. 14? Patrocina nós, cara. Mas tem muitas pessoas lá da minha igreja que se converteram, que foram funcionários deles nessas lojas. Então ele tem um negócio. Sim. E aí alguns desses caras, eu sei de caras que era usuário de drogas e que ele deu uma oportunidade pro cara, que o cara tava lutando contra as drogas, de trabalhar na loja dele. Tipo, numa entrevista de emprego, você rejeitaria esse cara, entendeu? Sim. Só que ele deu a oportunidade desse cara trabalhar na loja dele para ir trabalhando com esse cara, certo? Então, assim, existe olha só, ele está numa atividade comercial, mas aí ele está pensando intencionalmente em cada pessoa que ele coloca lá nessas lojas dele, que ele tem, sei lá, dezenas de funcionários, está trabalhando uma questão de transformação
dessas pessoas, e vários desses caras eu sei que ele visitava esses caras na casa dele, fazendo discipulado com a família deles, entendeu? Que é um funcionário da loja dele. Então, assim, numa dinâmica empresarial, tipo, não é sua responsabilidade é pagar direito do seu cara, na mentalidade secular, né? Sua responsabilidade do patrão com o funcionário é paga o salário dele e dê ele boas condições de trabalho. Mas na mentalidade dele ele tá interessado na vida inteira desse cara. Esse cara, como é que ele tá na casa dele? E esse cara não é crente ainda, então esse cara precisa conhecer a Deus. E assim, eu sei de muitos desses caras, né, na minha igreja, várias pessoas que eu vou conversar, tipo, tem dois grandes evangelistas na minha igreja. Esse presbítero Carlos, que tipo umas 20 pessoas veio para a igreja através dele, e tem um outro casal lá que também foi assim, todo mundo que trabalhou com eles tinha uma sorveteria e eles sempre tiveram empregado doméstico. Tem algumas irmãs lá da igreja que foram empregadas da casa deles. Sim. Aí meio que a pessoa se converteu, já está na igreja, né? Aí eles conseguem outra para evangelizar o próprio. Entendi. Mas enfim, aí pensa aqui, eu não conheço os outros detalhes dos negócios desse irmão, né? Só já comprei na loja dele, mas... Ele vende o quê? De tudo, cada loja é de uma coisa. Ele tem lanchonetes, tem produtos naturais, enfim, ele tipo tem 14 lojas, 14 nichos. Enfim, com certeza, se você for no Mercado Central, você já comprou em alguma loja dele. Legal, ok. Enfim, mas aí assim, então assim, se a igreja deu capacitação para esse cara, para ele agir assim no negócio dele, de pensar no negócio dele, não só tipo, eu preciso ser honesto com o meu negócio e tipo, sei lá, eu não vou vender tal coisa ilícita aqui no meu negócio, tal coisa que eu considerar ruim. Tipo, muitas vezes a categoria que minha mãe foi comerciante por muito tempo. E a única coisa que ela ouvia que ela precisava fazer enquanto crente com o comércio dela é que ela não podia vender cigarro e nem bebida. E é isso. Entendeu? Então, assim, beleza, você vai estar sendo fiel a Deus fazendo isso. Só que é só uma categoria exclusiva. É só você não fazer isso. E tá tudo bem. Mas aí, beleza, e o que é pra eu fazer? Tipo enfim. Aquele cara, tá ligado? O cara que ele vai dar uma entrevista, ele fala assim, se tem uma coisa que eu arrumei difícil agora é esse negócio de ser crente, entendeu? Ele fala assim, você não pode fazer nada, você não pode beber, não pode filmar, ainda corre risco de no final você ir pro inferno ainda, tá ligado? Só que ele coloca tipo assim, não pode beber, não pode fumar, não pode roubar, não pode matar, ele coloca tudo no mesmo balaio assim, e fala, no final ainda corre risco de você ir pro inferno. Se você bobear, vai que você fez alguma coisa sem saber que é errado. Tipo assim, então ele meio que coloca nesse lugar, assim, do realmente não pode, né? E é uma visão muito comum mesmo, e ainda mais essa questão de negócios, né? Assim. Aí que entra o cuidado cultural do Makoto, o cuidado empresarial que o Makoto também fala. Porque aí, assim, se você capacita esse membro com aquilo que ele faz, o que o cara tem? Ele tem lojas de coisas aleatórias no mercado. Sim. Então, como que eu penso as questões ali, das necessidades dessas pessoas? Essa pessoa que chegou, ela tem uma necessidade familiar, tem questões ali de... Eu vi esses dias, né, um post no Instagram de um patrão que estava pagando a faculdade dos seus funcionários. Sim. Enfim, então assim, o cara vai estar ali com a loja dele, ele tem que estar preocupado com a questão de, vou evangelizar meus funcionários, mas não é só fazer isso, porque eu trabalhei numa loja também de um líder evangélico, que era o dono da loja, e ele buscava nos discipular ali. Só que ele atrasava o pagamento, ele vendia coisas com uns preços muito esquisitos. Entendi. Entendeu? Mentia para cliente. Então, assim, só que ele estava fazendo culto com os funcionários, tinha um momento de oração antes de abrir a loja. Enfim, e aí é insuficiente, assim. Então, ele fazer isso com a gente, nos evangelizar enquanto a gente está ali trabalhando com ele, mas, tipo, cara, paga o nosso salário direito, se preocupa com as outras questões que a gente tem. Que na verdade, talvez seria um testemunho muito mais intenso. Tem alguém assistindo a gente? Tem uma pessoa, eu acho. A B personal é o Alex. Salve, Alex. Não sei se ele tá aí ainda. Nosso mano também do Vitral aí. Top. Então, tipo assim, porque muitas vezes, tem uma galera que usa essa questão Tô te ouvindo. da fé pra até controlar, né? Salve, Alex. Tá aí. O Gui tá aí também, ó. Legal. Por uma questão de controlar a galera, você bota fé? Então, tipo assim, usa a moral e ética cristã para controlar os funcionários, para eles não fazerem coisas erradas, enquanto ele mesmo faz um monte de coisa errada, né?
Eu já ouvi de meu patrão isso. Ele lendo o texto de José, e ele disse: José era um escravo que prosperava o seu senhor. Caraca, quero ele que usou você- esse exemplo, ele foi usar. Ele também lia o texto lá Nossa, de Deus do céu, servos, misericórdia. obedecei aos seus senhores em tudo. Caraca, Yes. pra falar de patrão? Eu falei, mas continua o texto aí, os patrões. Não. Também tem aí o que o patrão Só faz uma pra parte, você. né? Que loucura. Pois é, essa questão é muito real, assim, principalmente num contexto de uma... O que você tá caçando aqui? Tô vendo. Não tem nada, não. 3 pessoas assistindo. Continua falando. Como é que fala? Nesse contexto brasileiro, assim, não vou falar brasileiro, mas de um evangelicalismo cultural, assim, né? Nominal, em que o evangelho é usado para controlar as pessoas, né? E nesse contexto ainda de patrão e funcionário, né? É pior ainda, né? Porque qualquer coisa que você possa usar pra galera não se revoltar demais ou não fazer uma... sabe? Não querer seus direitos demais. Sabe essa coisa? Enfim, aí eu fico pensando nessa galera agora que tem feito culto nas empresas, cada vez mais, né? Assim, culto nas empresas e constrange as pessoas pra irem, sabe? Sim.